Bem, Shalom, nós estamos começando o estudo do livro de Razão, livro de Revelação, Apocalipse. Na verdade é uma continuação, nós estamos no capítulo 1 e no verso de número 10. Faremos uma pequena reflexão. No capítulo 1, verso 10, Yohanan diz que ele estava na Ruach HaKodesh, na Ruach, no Espírito. Então ele estava na dimensão espiritual, ele entrou na dimensão espiritual no primeiro do sétimo. Isso de acordo com a Peshita, que traz a palavra Derhad Besabá, que quer dizer a cabeça do sétimo, o começo do sétimo, o primeiro do sétimo. E aqui entendemos como o primeiro do sétimo mês, porque é um dia profético que é o Yom Teruah, onde era feito ali um alarido, inclusive com o toque das trombetas. A trombeta é tocada, tanto que a festa também é conhecida como a festa das trombetas, o dia das trombetas, Yom Teruah. E aí o que acontece? Ele, nesse dia que nós estudamos ontem, a questão profética toda envolvendo a festa, ele ouviu neste dia, por detrás dele, uma voz grande, como de trombeta, como de shofar. E essa voz, nós começamos falando já no finalzinho do estudo passado, que ele ouviu essa voz por detrás dele, diz assim: e ouvi por detrás de mim uma voz gadol, como uma voz de shofar, como uma voz de trombeta. E aí nós estávamos falando, que eu trouxe no estudo passado, é que antes de ele ter a visão do Messias, antes de ele ter a visão da menorá, do candelabro, ele primeiro ouve, porque as coisas estão acontecendo lá atrás. Então primeiro ele ouve para depois ele ver. Então, qual foi o propósito aqui do Senhor? Chamar a atenção dele para o ouvir. E aqui Yohanan, de uma forma, nos representa a Kehilá, a congregação. Então, a congregação precisa ser despertada no ouvir. Ela precisa entender essa dimensão do ouvir, porque ela está dando muita atenção ao ver, ao que é visível, à aparência. E o Senhor está chamando a atenção para o ouvir. E não é da agora, isso desde o princípio. E vemos como o caminhar do tempo, o quanto a congregação, a igreja, a Kehilá, tem se distanciado muitas vezes do ouvir Elohim. Não é à toa que esse livro de revelação, em cada palavra para cada Kehilá, para cada congregação, e a Roshua, o Messias, vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Ruach diz às congregações. Então, quer dizer que essas congregações não estavam trabalhadas, desenvolvidas no ouvir a Ruach, o Espírito de Elohim, a Ruach HaKodesh. Então é necessário que nós venhamos parar um pouco nesse mundo conturbado de tanta informação para ouvir a Ruach, para ouvir o que a Ruach diz às congregações, às comunidades. Então, aqui nós vemos que a manifestação do Eterno, através do Mashiach, o Messias, se dá atrás de Yohanan. Então, Yohanan precisa dar uma volta, se virar para ver quem falava com ele. Então quer dizer que o foco de Yohanan, a direção de Yohanan, estava oposta à da manifestação do Messias. Então, isso mostra no nosso tempo como a Kehilá está focando, olhando na direção oposta. E precisa se arrepender, precisa fazer techuvá, precisa dar esta meia volta e caminhar em direção ao Senhor.
Então, nós vamos fazer uma oração e isso foi o que a gente tinha conversado no finalzinho do estudo passado, e nós vamos adentrar na revelação nesse texto. Pai, em nome de Yahoshua HaMashiach, tira o véu dos nossos olhos, do nosso entendimento, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Torá, da Tua Palavra, das Escrituras, dos Ketuvim, que possamos ser edificados por Ti, nos prepararmos para o dia a dia e para as coisas que estão por vir, edificando-nos em Ti. Em nome de Yahoshua HaMashiach, amém. Então eu queria trazer, por exemplo, o texto de Ezequiel, capítulo 3, verso 12, diz assim: E levantou-me Arua, e ouvi por detrás de mim uma voz grande de estrondo, uma kol ha'ash gadol, voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a Kavod de Yahweh, que é Baruch Kavod Yahweh, desde o seu lugar. Então, nós já fizemos a análise do texto no aspecto da trombeta, do dia da trombeta. Estamos falando aqui da trombeta com essa voz forte para chamar a atenção ao ouvir, e de uma forma impactante, porque foi uma voz gadol grande, como de trombeta, para provocar essa mudança de paradigma de Yohanan, da onde ele estava olhando para outra direção. Então o Messias podia ter aparecido para ele em qualquer posição, na frente, no lado esquerdo, na destra, em cima, mas por que a manifestação foi atrás? Por que a aparição foi atrás? E a voz veio de trás? Para poder provocar nele essa mudança. E o Senhor quer provocar esta mudança na Kahal, na Kehilá, na congregação. Então é importante nós entendermos esse processo da mudança. Então, eu queria passar para vocês como importante a questão do treinar ao ouvir. Então, no livro de Yahoshua, de Josué, estava ali um confronto contra Jericó. Era um confronto contra Jericó, aquela cidade fortaleza de impiedades, de tantas coisas que não prestavam. Então ali era como um paralelo da Babilônia no livro de Apocalipse. E a Babilônia diz: caiu, caiu, caiu. Então ela precisava cair, ruir. Jericó também precisava cair. Jericó precisava cair para eles tomarem posse da terra prometida. E Babilônia precisa cair para entrarmos no milênio do Messias. E depois no novo céus, na nova terra, onde nós vamos habitar na nova terra. Nova terra prometida. Então, há um paralelo. E aí, como é que eles tiveram que ser treinados? Vejam que também o livro do Apocalipse vai falar do toque das 7 trombetas. E ali, para conquistar Jericó, os Kohanim, os sacerdotes, em número de 7, cada um com uma trombeta, tinham que tocar essa trombeta. E aí depois as muralhas caíram, teve uma sequência de dias. Então é interessante a gente fazer esse paralelo entre esses dois eventos, baseados naquilo que a gente meditou em Eclesiastes 1:9, o que foi tornará a ser. Eclesiastes 1:9, o que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E em Eclesiastes 3:15, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Elohim pede conta do que passou. Então, é interessante nós entendermos como essas coisas se repetem com uma nova roupagem, quer dizer, com alguma coisa diferente, mas, em essência, similar àquilo que aconteceu antes. E aí, no livro de Yahoshua, Josué, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: E os homens armados iam adiante dos Kohanim, dos sacerdotes, que tocavam os shofarotes. Então, durante os 6 dias do cerco,
porque o sétimo dia é que a muralha ia cair, mas em cada dia desses eles iam acompanhando ali os Kohanim, os sacerdotes, os homens armados iam adiante dos sacerdotes, e os sacerdotes tocavam durante todo o circular, dar a volta nas muralhas, eles tocavam os shofarotes, ou seja, as trombetas. Então, não tocou a trombeta somente no último dia, eles tocaram durante os 7 dias. Agora, no último dia tem um diferencial. Então, cada dia eles iam andando, tocando os shofarotes, e a retaguarda seguia após a arca. Os Kohanim, os sacerdotes, iam andando e tocando o shofarote, que é o plural de shofar. Isso no capítulo 6, verso 9. Agora veja o 10. Porém, ao povo, Yahoshua a Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz. Então, não farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai, então gritareis, que seria na última volta do último dia. Então eles tinham que fazer aquele percurso todo durante aqueles dias ali, as voltas em torno, com silêncio. E o que é que eles estavam ouvindo? O toque do shofar, porque aqueles sacerdotes iam andando, tocando os shofarotes, tocando as trombetas, e eles ouvindo, nada de falar. Então aqui foi uma grande lição. Para ganharmos uma guerra, precisamos aprender a ouvir, porque as pessoas querem muito falar e não querem ouvir. Então o toque da trombeta era para eles ouvirem. Fiquem ouvindo, no último dia é que vocês vão dar o brado na última volta. Então é importante entendermos isso, essa necessidade do povo ser treinado no ouvir. Então os guerreiros, essa equipe, esse povo, precisou fazer isso, ser treinado no ouvir. E aqui o Senhor fala com ele, sem ele poder ver, porque a aparição foi atrás. Então primeiro despertou o ouvir. Você está postando aqui. Então, aqui, retornando. Então, eles precisavam serem treinados no ouvir. Então, antes de ele ter a visão profética, ele teve a audição profética, o ouvir. Então, o Senhor começa a chamar a atenção de Yohanan pelo ouvir. E aí é interessante nós vermos Marcos capítulo 12, verso 28 a 30, Marcos 12, 28 a 30, o Senhor é interrogado com relação a qual é o principal mandamento, mais importante. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o mais importante, qual é o principal de todos os mandamentos? Ou seja, ele estava se referindo aos mandamentos da Torá. E Yahoshua lhe respondeu. Então Yahoshua vai recitar a Torá. O primeiro dos mandamentos isso é Marcos 12, verso 28 a 30. O principal dos mandamentos é: ouve Israel, Shema Israel, Yahweh, nosso Elohim, Yahweh Eloheinu, Yahweh Errad, Yahweh é único, é um.
Amarás, pois, a Yahweh teu Elohim de todo teu coração, de toda a tua alma, com entendimento, né? Todo entendimento, e todas as tuas forças. Este é o principal mandamento. Então, as pessoas precisam entender que o principal mandamento começa antes de amar, começa com ouvir. Ouve, Israel. Shema, Israel. Então, prestem atenção, ouçam. Que as pessoas querem dizer que amam a outra, mas não param para ouvir a outra. Mas diz que ama. E aqui diz, ouve, ó Israel. Yahweh é nosso Elohim, Yahweh é único. Amarás, pois, a Yahweh. Mas começa com ouvir. Então, o mandamento, o Senhor quer despertar-nos para ouvir mais. Mas as pessoas hoje, elas estão sendo, nessa sociedade imagética, a sociedade da imagem, onde o pessoal diz que a imagem fala mais do que 1000 palavras. Então as pessoas estão concentradas no ver do que o ouvir. Então a tecnologia, a publicidade, todo o marketing, ele trabalha na questão da imagem. Não é à toa que o livro de Revelação vai falar sobre a imagem da besta. E aí, para que a imagem da besta falasse, mas primeiro tem uma imagem, para depois falar. Então, é invertido do que o Senhor quer, que nós venhamos primeiro ouvir, depois vem o ver, mas o principal vem do ouvir. Então, é importante nós entendermos esse processo, que Romanos 10, 17, desculpem porque estão passando carros de propaganda política aqui na rua, mas Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a emuná, a fé, vem pelo ouvir, não vem pelo ver, mas as congregações têm gastado muito dinheiro em enfeitar o pavão, em decorar, tem gastado muito dinheiro para seduzir pela visão. Falta unção no ouvir e aí se investe para capturar pela visão. Então se gasta um horror de dinheiro nos palcos, nas luzes, na fumaça, na decoração, para poder atrair a atenção das pessoas para os shows gospel, as conferências, os eventos, os congressos. Se gasta um absurdo de decoração com o dinheiro dos irmãos, que muitas vezes estão passando necessidade, com a luz atrasada, com a água, com a escola das crianças atrasada, mas é porque querem seduzir pela visão. Cuidado com essa busca desenfreada da visão, de destacar a visão. A visão foi colocada antes da audição. E no reino não é assim. Tanto que o principal mandamento é ouvir. Começa com ouvir. É amar, mas começa com ouvir. Shema Israel. Tanto que é uma das orações mais importantes, declaração que os Yehudins fazem, que é o Shema. Então é importante entendermos isso, que a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. E o ouvir pelo Davá de Elohim, ou seja, da palavra de Elohim. As pessoas precisam ouvir a palavra, porque as pessoas estão ouvindo um monte de abobrinha muitas vezes, e como a abobrinha ela não muda, ela não traz a diferença, então muitos estão investindo no ver, no visual. Então muitas vezes a pregação perdeu a ênfase no ouvir a palavra para o ver. Então as coisas são feitas o espetáculo para ver. Então são os palcos muito decorados, muito cheios de luzes, fumaça, é muito caro.
Aí depois diz assim, a gente cobra ingresso, irmão, porque é muito caro. O congresso para fazer é muito caro. Mas por que é muito caro? A palavra é gratuita de Elohim. Ah, mas é porque a gente tem que decorar, enfeitar, é luz, é jogo de luz, canhão de luz, é fumaça, é o palco todo, e é tanto custo. Mas precisamos entender, é isso mesmo? A fé vem pelo ver? Ou a fé vem pelo ouvir? Então muitos irmãos passando dificuldade na congregação para pagar uma água, para pagar uma luz, e os líderes preocupados em fazer bonito, para ganhar os ricos, para os ricos se sentir bem, porque eles não estão acostumados com uma coisa muito simples. Só que Iohanan estava pregando no deserto, e a multidão que estava sedenta ia atrás. Quem queria luxo ia para as sinagogas, para outros lugares mais confortáveis, cobertos, sem o sol do deserto, com lugar para sentar. Então precisamos entender que mover é esse que está dando ênfase à visão. É visão, visão, visão. E o Senhor está dizendo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Elohim. Vamos ver quem é que chama mais atenção para a visão do que para o ouvir. Em Bereshit, em Gênesis, vai falar sobre a tentação. Em Gênesis 3, do 4 a 11. Gênesis 3, do 4 a 11. Livro de Bereshit, livro do princípio. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Elohim sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos ouvidos. Não, se abrirão os vossos olhos. Muitas pessoas nem entendem a queda da raça humana, nem entendem como começou, e continua dando lugar, brecha ao diabo. Ele quis trazer o foco no ver, na visão. Olha, você vai comer, e sabe o que é que vai acontecer? Se abrirão os vossos olhos, você vai ver coisas novas, você vai contemplar coisas lindas, maravilhosas. Quando abrir os seus olhos, você vai ser como Elohim, e aí você vai ter sabedoria, porque o saber vai vir pelo ver, e aí você vai saber o bem e o mal. Então o texto diz, porque Elohim sabe que no dia que deles comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Elohim, porque as pessoas querem ser, sabendo o bem e o mal. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Elohim. Mas Hassatã quis que focasse no abrir os olhos, para adquirir conhecimento, pelas visões que teria ao comer o fruto. E aí sabe o que acontece? O verso seguinte diz assim, e viu a mulher. Então ela foi despertada no sentido ver. Nós temos diversos sentidos. Temos o sentido do ouvir, e aqui o inimigo despertou nela o sentido do ver. E aí sabe o que acontece? Ela deu a brecha, e aí ela viu. O que é que ela viu? Viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Quer dizer, ela viu o contrário do que ela ouviu. Ela ouviu que não era para comer, que se comesse morreria. Mas ela foi despertada para o ver. E muitos hoje estão embarcando nesse mover do mundo de despertar em excesso o ver. Então as pessoas gastam horrores para fazer templos suntuosos, congregações suntuosas, enquanto que tem irmãos ali que estão com dificuldade de ter o que comer. Mas por quê? Porque aquela liderança, a panelinha, que é de elite, está acostumada e gosta de ver, tem que ver coisa bonita. É propaganda, é para atrair. Então,
O foco é no ver, é nas vestes, nas roupas, é coreografia, é N coisas para seduzir pelo ver. Porque o ouvir, ó, está lá embaixo. Está postando aqui no WhatsApp. Não mesmo. Então, diz o texto de Bereshit, Gênesis 3. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e ao pior, e agradável aos olhos. Entenderam como entrou a queda? A queda não começa com a mulher comendo, não. Começa com o despertar da maneira errada do ver. O Senhor criou os nossos olhos para vermos, nada demais com isso. Ótimo, maravilha que nós vemos. O ruim é quando nós damos mais ênfase ao ver do que o ouvir. E o ver nos leva quando o ver nos leva a uma direção diferente do que nós ouvirmos do Senhor. Ou deixamos de ouvir para ver aquilo que está longe daquilo que Ele quer que nós venhamos ouvir. Então, viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, sabe o que aconteceu? Não abriu os ouvidos deles. Então foram abertos os olhos de ambos. Mas foram abertos para quê? Para a mistura. Porque os olhos se abriram para o conhecimento do bem e do mal. Eles iam conhecer depois, o Senhor iria mostrar em determinado momento as coisas. Eles iam aprender com o tempo, separadamente, como o Senhor separou o dia da noite. Mas aquele fruto, ele era um fruto de mistura. No fruto, o fruto era do conhecimento do bem e do mal. Então estava misturado o que era o bem e o que era o mal. Misturado. É um fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, esse conhecimento de mistura, que é o da Babilônia, ela mistura. Diz que o cálice dela, ela misturava bebidas. Então, o que acontece aqui? Os olhos de ambos foram abertos. E aí, sabe o que aconteceu? Eles viram, eles conheceram, eles perceberam que estavam nus. Então, a visão deles não foi elevada, foi decaída. Então, foi corrompida a visão. Então, se prometeu visão, que seria maravilha, mas aquilo ali trouxe queda. E aí eles conheceram que estavam nus. Eles passaram para dar atenção à aparência. Agora veja, e aí eles cozeram folhas de figueiras e fizeram para si vestes, aventais. E aí olha como é que o Senhor trabalha. Aí aparece agora, vai vir a questão do Senhor. E ouviram a voz de Yahweh Elohim. Eles ouviram a voz. Como é que Yahweh se chegava no jardim? Ele aparecia logo na frente e tomava aquele susto? Não. Ele é educado. Lá de outra parte do jardim, ele começava a falar e começava a tocar pelo ouvir no coração do homem. Então ele começava a sua manifestação pelo ouvir. Mais uma vez ele vem, e aí eles ouviram a voz do Senhor.
de Yahweh Elohim, que passeava no jardim. Então o Senhor passeava, e aí o Senhor falava, e aí eles ouviam, e aí eles eram atraídos até o Senhor. Mas eles eram despertados primeiro em quê? No ouvir. Diferente de Ra-Satã, que quer seduzir pelo ver. E aí o Senhor ouviram a voz de Yahweh Elohim, que passeava no jardim pela viração do dia, e aí eles se esconderam. Oh, vocês já prestaram atenção nesse verbo, esconder? Se esconde de se ver. Eles estavam tão preocupados no ver, que agora eles estavam vendo a condição que eles estavam, que aí eles se esconderam. O foco deles estava no ver. E daí o se esconder, para não ser visto, não é para não ser ouvido. Se esconderam, né, Adão e a sua mulher, da presença de Yahweh Elohim entre as árvores do jardim. E aí como é que o Senhor fez? Mandou um raio? Não. Chamou. Chamou para eles o quê? Ouvirem. O Senhor liberou uma palavra para despertar neles o ouvir. É complicado entender isso. Está na cara do texto. Mas o que é que Paulo disse? Que existe um véu nos olhos, que quando se lê a Torá, não consegue entender. A não ser quando o Messias próprio tira o véu. E aqui o Senhor chamou. O Senhor está novamente investindo no ouvir, para trazê-los de volta à vontade do Eterno. E chamou Yahweh Elohim Adão e disse-lhe: onde estás? Irmãos, o Senhor não sabia onde eles estavam? Sabiam. E por que o Senhor perguntou? Porque o Senhor estava querendo despertar o ouvir, tirar eles da dimensão do ver para o ouvir. Então o Senhor chamou e disse: onde estás? E para trazer um entendimento, uma análise. Veja em que situação você está agora. Onde estás? Porque antes você estava em uma posição, agora você está em outra. Escondido, caído, se vendo nu. Agora olha a resposta. E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Que maravilha, né? Ouviu a voz do Senhor soar no jardim e correu para o abraço. Não. E temi. Então viu o prejuízo que aquele ver causou, aquele ver que levou a comer do proibido e que abriu os olhos, mas não da maneira que Elohim fez. Então, quando ouviu, esse ouvir não trouxe algo agradável, trouxe medo. E aí, porque eu estava nu, então olha o foco dele, ainda estava no ver. Então ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi. Então foco no ver. Então tem muito que o Senhor trabalhar em nós. E Elohim disse: quem te mostrou? Quem abriu seus olhos para isso? Quem te mostrou? Quem botou seu foco no ver que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu falei, ordenei. Então a ordenança era para ouvir. Então você mudou o foco do ver para do ouvir para o ver.
Quem te mostrou? Quem lhe deu foco no ver? Se o seu foco era ouvir, obedecer o que eu ordenei, o que eu falei, que não comesse. Então, irmãos, a situação está precária. Precisamos confrontar Jezabel, a Querrilá de Apocalipse. O Senhor repreendeu porque ela estava tolerando Jezabel. E você vê como Jezabel, ela investe no ver para seduzir. A história da Jezabel, do rei Acabe, ela era sedutora. Ela até se pintou tudo para chamar atenção, para o ver nos olhos, o foco no olhar. Não estou aqui criticando quem usa maquiagem no olho, mas estamos aqui colocando a ênfase espiritual que ela estava dando, que aquilo ali ela estava fazendo como um ritual. Ela estava fazendo como um ritual, porque havia essa prática no ocultismo, do pintar dentro de um ritual. Mas então não estou falando quem usa em outro contexto. Então, aqui eu estou chamando a atenção para o foco, que o Senhor é o ouvir. E muitos estão indo pelo caminho do ver, porque estão dando mais ênfase a esse modelo. Vamos para Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 12. Deixa eu postar aqui no grupo. Um minutinho. Vamos lá. Então, em Deuteronômio 4, a partir do verso 12, você vai ver como é essa questão do Senhor para despertar o ouvir, não é o ver. Deuteronômio 4, 12, Devarim. Então Yahweh vos falou é para ouvir, do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste figura alguma. Então o Senhor decidiu se revelar pelo ouvir e não pelo ver. Não viste figura alguma. Aí você vai entender o porquê tão pecado a idolatria, além de dar a honra, a adoração a outro que não o Senhor, muda a ênfase do ouvir para o ver. Verso 15: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que Yahweh em Horebe falou convosco no meio do fogo. O Senhor falou e o povo ouviu, para que não vos corrompais. Então o Senhor não usou figura para não trazer corrupção, para o povo não ficar detido na forma, no visual e perder o ouvir. Então, para que não corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Verso 19, Deuteronômio 4:19. Que não levante os teus olhos, aos olhos, porque o Senhor falou. Então, não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejam impelidos a que te inclines perante eles. Ou seja, você vai deixar do ouvir o eterno para se encantar com o que vê. E aí você deixar de dar a honra, o louvor, a kavod, o esplendor, a adoração ao eterno
que ele vos relaciona com você pelo ouvir, para adorar, dar honra, louvor ao ver. Então, para que não sejas impelido, seduzido, a te inclinares perante eles, e sirva aqueles que Yahweh teu Elohim repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Ou seja, o Senhor distribuiu as estrelas, todo mundo para poder ver. Não é para idolatrar. Então está ali, repartiu. Não precisa se dedicar a ficar admirando, no sentido de isso despertar em você uma idolatria. Então, irmãos, cuidado com essa ênfase da pregação, dos congressos, convenções, shows, etc. e tal, que diz que está levando a palavra, mas está seduzindo pelo ver. E aí tem que cobrar mais caro, tem que cobrar ingresso, porque é muito custo, irmão, para arrumar tudo. Muito custo. Agora, que estratégia é essa? E aí vejamos como vamos ver um outro aspecto. Já estudamos sobre o momento da batalha espiritual entre Hassatã e o Messias, ali no deserto, durante aqueles 40 dias. Nós já estudamos sobre isso e demos uma perspectiva, e agora nós vamos focar em outros aspectos. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 3. Agora, o que eu quero chamar a atenção é a estratégia de Hassatã na tentação. A estratégia dele é justamente a mesma como foi com Havá, com Eva. Chamar a atenção para o ver. Tirar do sentido de ouvir a Elohim e obedecer, de obedecer os mandamentos, para o ver. Então veja como começa. Chegando então o acusador, disse-lhe: se tu és o filho de Elohim, manda que estas pedras, quer dizer, se é estas pedras, ele apontou, ele mostrou, ele chamou a atenção para que ele visse. Ele não disse assim: olha, se tu és filho de Elohim, um dia mande pedras se transformar em pães. Não, ele naquele exato momento, ele apontou as pedras, ele quis levar o foco para o ver. Só que Yahushua, em vez de chamar a atenção para o ver, ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. E a palavra que sai da boca de Elohim vem para nós como? Pelo ouvir. Nós vamos ouvir. E Hassatã queria levar eles para ver. Olha estas pedras, não é nem aquela nem aquela outra, estas. Ele apontou, ele mostrou, ele evidenciou, ele chamou para o ver. Cuidado, irmãos, com o ver. O ver é muito sedutor. E hoje nós temos diversos instrumentos para ver. Mas Yahushua lhe respondeu que era a palavra que sai da boca de Elohim, então, para ouvir. Agora veja o verso 3. No espiritual, no pensamento, na dimensão espiritual do pensamento, que é dessa forma que eu entendo. Então o acusador o levou à cidade Kadosh, ou seja, eu vou falar, ninguém imagina que ele pegou a mão do Messias e saiu voando, vamos dar um passeio, e o Messias foi atrás. Não, é como você é tentado, vem aquele pensamento na sua mente, vem aquela visão, vem aquela imagem. Então ele trouxe a imagem de que o levou em mente, em pensamento, à cidade Kadosh, a Jerusalém. Colocou, quer dizer, mostrou a ele o pináculo do templo, colocou sobre o pináculo do templo. Então a visão que ele teve foi sobre o pináculo do templo. Então é visão, o inimigo trabalha com visão. Não foi um falar, um dia você sobe lá e se joga. Não, foi visão. E disse: se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo. Daqui abaixo quer dizer o quê? Que ele mostrou a visão do lugar exato que ele queria que o Messias se jogasse. Um local específico. Então a visão veio clara na tentação. E aí é que Yahushua vai
falar que nós não devemos tentar a Yahweh. Mas veja novamente a outra tentação, verso 8, novamente o acusador o levou a um monte muito alto. Claro que é um monte na imaginação, porque não existe um monte alto do qual você vê todos os reinos da terra. Isso é no espiritual, numa visão, uma visão de tentação, um pensamento que vem, uma visão. Então o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe. Então na visão passou aquele filme, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o esplendor deles. É a mesma estratégia, irmão, é a visão. Quem chama a atenção para o visual aqui, em detrimento do ouvir para obedecer, é o acusador, é Ra-Satã. Ele aí mostrou-lhe todos os reis do mundo e o esplendor. E muitos querem fazer isso. Quer que as pessoas creiam num evangelho que não é as boas notícias verdadeiras, é um evangelho corrompido? Como ele não tem a verdadeira unção das boas notícias verdadeiras do Messias, então tem que trazer um espetáculo. Tem que fazer da pregação um espetáculo. Tem que trazer um esplendor. Tem toda uma técnica para seduzir e a pessoa dizer: ó, que maravilha de pregação. Cuidado. Aí ele disse: olha, tudo isto te darei. Tudo isto o quê? Que ele mostrou, que ele atiçou a visão. Se prostrado me adorares. Aí o Messias disse: vai-te, Ra-Satã, porque está escrito: Yahweh, teu Elohim adorarás e só ele servirás. Então as palavras de Yahweh é para nós ouvirmos e obedecer. Não, o Messias ficou firme. Ele cita o que estava escrito. E o que estava escrito era lido, e lido ele era ouvido, e ouvido era para ser obedecido. E ali o Messias fala a palavra, libera a palavra, o mandamento, que deve ser obedecido. E aí o acusador deixou, e eis que vieram os malahim e o serviram. Um momentinho. Bem, nós vamos agora para Yohanan, para João, capítulo 1, e vamos ver o ministério de Yohanan, de João o Batista, e vemos a ênfase no ouvir. Disse-lhe: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não era um espetáculo para ser visto. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Olha o papel de Yohanan de João. Eu sou, as boas notícias de João, capítulo 1, verso 23. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho de Yahweh, do Senhor, disse o profeta Yeshayahu. Então, o papel de Yohanan o emissor, de João Batista, era despertar as pessoas para ouvir. Ele era a voz que clama no deserto. Ele não era o espetáculo. Não tinha show pirotécnico, não tinha todos esses enfeites que fazem no congresso para seduzir as pessoas para o ver, para ver se atrai a atenção das pessoas. E Yohanan se vestia de uma forma muito simples, estava num ambiente, comum, natural, e ali ele era a voz, as pessoas iam para ouvir. Não iam para o ver, o espetáculo, era para ouvir, porque aquela palavra de Yohanan tinha unção, porque ele falava a verdade, aquilo que as pessoas precisavam ouvir, não era aquele alisar dos fariseus.
Aí o Messias, quando vai falar de Johanã em Matitiarro, capítulo 11, Mateus 11, do 7 ao 10, diz assim: e partindo eles, começou Yahoshua a dizer aquele grupo, aquela turbas, a respeito de Johanã, a respeito de João e Messô. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Era um espetáculo, era luxo. Você foi atrás de luxo? Os que trajam luxo, os que vestem ricamente, estão aonde? Nas casas dos reis. Estão nos palácios. Estão nessas construções chiques. Então tem pessoas que são atraídas pelo ver, o luxo, a beleza, o espetáculo. Cuidado. Só que eles foram ver lá em Johanã, foram ver foi um profeta, diz o verso 9. Um profeta. E sabe o que é profeta? O profeta é aquele que fala, aquilo que ele ouve o Eterno falar, e ele fala para que as pessoas também ouçam o que o Eterno tem a dizer. Então ele desperta ao ouvir. Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que adiante de minha face envio o meu mensageiro. Mensageiro leva o que? Mensagem. A mensagem é para quê? Para ser ouvida. Irmãos, vamos voltar ao foco da revelação. É ouvir. O seu primeiro trata com ouvir, depois que vem o ver. Então Johanã ali não estava uma figura para seduzir pelo visual. Ele estava num deserto, vestindo simples, roupas simples, feitas de pelo de camelo. Não é couro de camelo, igual aqueles filmes que botam uma pessoa doida, com os cabelos lá em cima e uns couro. Não é couro, é roupa de pelo de camelo. O pelo do camelo tem partes que são bem grandes, aí são cortadas, são fiadas e aí se fazem túnica. Túnica de pelo de camelo é um fio. Pesquise sobre isso. Já mostramos isso no grupo. Então, o texto vai dizer isso, que ele era simples. O outro texto. E aqui vai dizer um profeta, o meu mensageiro, que preparará diante de mim o teu caminho. Que preparará diante de ti o teu caminho. E se quiseres dar crédito, é este o Eliarro que havia de vir. Só que muitos não estavam percebendo que ele era o Eliarro, Elias, que havia de vir, porque estava esperando algo do visual. Como eles criaram na cabeça, eles imaginaram uma coisa, imaginaram que o Messias seria de uma maneira e o Messias veio de outra. Imaginaram que o Eliarro, Elias, seria de uma maneira e Johanã veio de outra maneira. Aí olha o que é que o Messias diz nesse momento que ele quer chamar a atenção para o ouvir. Verso 14. Verso 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está provado aí que o Senhor está chamando a atenção para ouvir. Ele disse: quem tem olhos para ver, veja. Quem achar esse versículo, eu não encontrei. Eu encontrei: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele diz: mas a quem compararei essa geração? Verso 16 e o 17. É semelhante aos meninos que se assentam na praça e clamam aos seus companheiros e dizem, clamam, então é para os companheiros ouvir. E dizem: tocamos-vos flauta. Flauta é o que? É para ver? Não, para ouvir. E não dançaste. Ou seja, vocês não estão tomando as ações de acordo com o que estão ouvindo. Vocês estão ouvindo, mas estão agindo de uma outra maneira. O texto é tão claro, irmãos. Como é que se não entende esse texto? Precisamos da revelação. E só entendemos porque a Ruach HaKodesh traz o entendimento. Porque pelo raciocínio humano não entende mesmo. Só entendemos por causa da misericórdia de Elohim na nossa vida. Então disse: tocamos os flautas e não dançaste, cantávamos lamentações e não choraste. Então vocês não estão reagindo de acordo com o que estão ouvindo. Tá surdo o ouvido? Então quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque tem gente que não está ouvindo. Está tocando flauta, não dança. Está cantando lamentação e não chora. Então cuidado com esse espírito
que está mudando o foco para o ver do que o ouvir. É a tal visão, e cadê a audição? Yohanan, João capítulo 3, 23. Ora, Yohanan batizava, imergia também em Enom. Isso está no Evangelho, nas Boas Notícias de Yohanan, de João capítulo 3, 23. Por que ele imergia as pessoas em Enom, junto a Salim? Porque havia ali o que? Muitas águas. Então, Yohanan nos pregava no deserto, se vestia de forma muito simples, e ele ficava na região onde tinha muitas águas, porque ele imergia as pessoas. E em Matitiarro, capítulo 11, Mateus 11, 18, disse: porque veio Yohanan, não comendo, não bebendo, ele não bebia bebida alcoólica, e dizem, tem demônio. Então nós vemos que Yohanan, ele não bebia bebida alcoólica, que ele tinha um voto de Nazireu, desde o ventre foi dado esse comando para ele não beber nenhuma bebida forte. Ele ficava nas regiões onde tinha muita água, ele estava em deserto, e ele se vestia de uma forma muito simples e chamava atenção para ouvir. Agora vem a bomba. O outro lado, o outro ministério, que esse é o ministério do que prepara o caminho do Senhor. Esse foi o ministério que preparou para a primeira vinda do Messias, e é essa mesma linha que vai preparar a segunda vinda, a volta do Messias. Então a Kehilá tem que entrar nesse mover. Agora veja o mover da Babilônia. É diferente o mover da Babilônia. Apocalipse 17, 3. O mover da Babilônia é diferente. Apocalipse 17, a partir do verso 1. E veio um dos 7 mensageiros dos 7 Malahim, que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre as muitas águas. Vê o paralelo? Yohanan estava onde havia muitas águas, essa também. Só que essa é a prostituta. Veja, com as quais, verso 2, fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E Yohanan não bebia, mas essa se embriaga, quer dizer, embriaga os reis, os habitantes da terra. Então ela embriaga, ela entorpece. Verso 3. E levou-me em espírito em rua. Sabe onde é que essa mulher estava? No deserto. E Yohanan estava onde? No deserto. Vocês estão percebendo que esse ministério dessa prostituta, ela queria imitar o de Yohanan, mas imitar nos contrários, quer dizer, pegou alguns elementos, mas deu um outro enfoque. É a Babilônia que está aí. Aí diz, no deserto, e vi a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nomes de blasfêmias. É um monte de nome pagão dentro da congregação. Pegaram o nome de ídolos pagãos e encheram na congregação. Verso 4. E a mulher, diferente de Yohanan, que estava vestido de uma forma muito simples, esta mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Por quê? Porque ela trabalha com a sedução do ver. Não como Yohanan, que trabalhava no serviço do eterno do ouvir. Cheia de pérolas, ele tinha na mão um cálice de ouro. Era de ouro, mas era cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostituições ou prostitutas e abominações da terra. Então como é que era a característica dela? Ela trazia na testa para se exibir. O negócio é exibir. Então Babilônia a Grande. Agora vamos chamar um grande homem de Deus para pregar,
Vamos agora chamar uma grande mulher de Deus para trazer a palavra, para cantar. A grande é a Babilônia. Porque nós fomos chamados para sermos servos. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Quem anda procurando destacar o nome, exibir e grandiosidade, é a Babilônia. Nós temos um grande que é o Senhor. E pronto. Vamos nesse momento concluirmos com uma oração. Mas antes disso eu queria ler 3 versículos. Deixa eu postar aqui, que eu tenho agora que sair também. Então, para concluir, vamos ler 3 versículos. Marcos 4, 9. O Messias disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse 2, 29, no livro de Revelação 2, 29, o Messias disse: quem tem ouvidos, ouça o que Aruah, o Espírito de Elohim, Aruah HaKodesh, diz às Querilote, às congregações. Em Apocalipse 3, verso 20, ele disse: eis que estou à porta e bato. Isso ele falou para uma Querilá, uma congregação, a congregação de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Bate para quê, irmão? Para ouvir. Porque está difícil de ouvir. Essa congregação está difícil de ouvir. Está focada no ver. É rica, é abastada, mas não aprendeu a ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Então vamos pedir misericórdia ao Senhor das nossas vidas, para que Ele abra os nossos ouvidos para ouvi-lo, para ouvir Aruah HaKodesh, e para resgatar a Querilá desse estado de prostituição. Porque o Senhor disse para o povo dele que estava na Babilônia: sai do meio dela, povo meu, porque o povo dele está lá. Então, precisamos também sair. Onde tiver de Babilônia ainda nas nossas vidas, precisamos pedir ao Senhor: tira, Senhor, tira-nos de lá. Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, nós te pedimos misericórdia, porque temos dado muitas vezes ênfase ao ver do que ao ouvir. Sensibiliza-nos a ouvir, a dar prioridade em ouvir a tua voz, ouvir Aruah HaKodesh, ouvir para obedecer. Senhor, tem misericórdia de nós, teu povo, que nós venhamos sair da Babilônia, para não nos tornarmos participantes dos seus pecados. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Shalom.